Olá, meus jovens! Como foi a semana de vocês? Deixa abaixo aí no seu comentário. Hoje irei olhar com vocês as principais informações atualizadas do IRB, meus amigos. Há algumas semanas, o JP Morgan recomendou a venda dos ativos e no dia as ações chegaram a cair um pouquinho, mas até que deram uma recuperada. A notícia saiu lá no início do dia 11. No pregão, o papel chegou a cair aqui 9%, mas 3 dias depois, 2 dias depois, no terceiro pregão, já estava na mesma região em que estava antes da notícia com a nova recomendação do JP Morgan. E nos próximos dias o preço veio caindo, mas ainda está acima da região dos R$ 43,65, que foi a mínima atingida no pregão do dia 11. Então o JP Morgan, ele fala o seguinte, ó: não há aqui mais espaço para surpresa no lucro da companhia. Ele já atingiu aqui a projeção máxima esperada e a sua avaliação aqui, ó, de PL está muito elevada, 7,7 vezes contra um PL do Itaú de 7 vezes e meia, sendo que o Itaú e a Porto, por exemplo, são empresas que pagam dividendos. Então, por isso, o preço-alvo foi reajustado para a região dos R$ 44, que significava uma queda de 10% em relação à cotação quando a JP Morgan fez a recomendação. Em relação ao IRB, será que ainda vale investir nas ações, mesmo com a disparada após o último resultado trimestral? Eu lembro a vocês que o IRB ele está com um gap de alta aberta aqui, ó. No que hoje é aqui, deixa eu ver. Hoje é os fechamento, R$ 32,52. Por que gap? Fechou um dia aqui, ó, 32,52. No outro dia abriu aqui na região mais acima e foi embora. Ficou esse buraco aqui. A tendência dos gaps são serem fechados. Significa que todo gap é fechado? Não. Mas se tiver uma queda aqui no papel, uma queda mais forte nas próximas semanas, a tendência é fechar esse gap nos 32,52. E dividindo, 32,52 vai dar R$ 1 e pouco, né? Antes do grupamento, já que foi um grupamento de 30 para 1, dividido por 30, seria o equivalente a R$ 1,08. Então eu vou olhar com vocês antes o resultado aqui do mês de julho. O IBI divulgou agora recentemente, divulgou ontem, esse resultado do mês de julho. Primeiro mês do terceiro trimestre de 2024. Lá no último trimestre, a empresa surpreendeu, veio com lucro acima do esperado, então nós queremos ver agora se ela começou o terceiro trimestre, após o segundo, com o melhor pé. Em relação aos prêmios emitidos, o que nós vamos ter que comparar aqui? Em relação a prêmios emitidos, em julho já começou com R$ 1.369 milhões. Isso é excelente porque no terceiro trimestre de 2023 todinho, a companhia emitiu R$ 1.967 milhões em prêmios. Então só aqui já deu o quê? 70% do prêmio de um trimestre todinho. Então a tendência do IRB é vir com um trimestre forte. Agora, o quanto isso já está precificado no preço da ação é o que não tem como a gente saber, certo? Prêmios retidos, ó. Diminuição, R$ 516 milhões. Ela precisou reter menos prêmios aqui. Sinistros retidos, dinheiro retido para sinistro é o menor aqui. Mas se bem que os outros estão trimestrais, né? 225 milhões. Mas se for levar em consideração, por exemplo, o primeiro, foi 528 milhões num trimestre. Então aqui já deu a metade do que deu no primeiro trimestre. Em relação ao terceiro, se formos dividir por 3, né? Tá mais ou menos em linha aqui. Foi 630 milhões e esse aqui 225. Na parte de despesas administrativas e resultado de subscrição, foi positivo em 62 milhões. E na parte de resultado financeiro, também positivo, só que menos positivo. O resultado financeiro aqui, patrimonial, 49 milhões positivo. Se pegarmos o terceiro trimestre, veio um pouco abaixo aqui da média, né? Foi 180 milhões. Se multiplicarmos por 3, daria 150 milhões. E aqui no primeiro trimestre, também tá mais ou menos em linha, ó. 140 milhões para o mês todinho. E no segundo, 165 milhões de reais.
E na questão de lucro, deu lucro? Para saber se começou com o melhor pé, tem que ter começado com lucro, né? Deu sim. Lucro líquido total, 33 milhões e 600 mil. No mesmo período ó, do ano passado, terceiro trimestre, um trimestre todinho, ela deu aqui 48 milhões de lucro. Então, se for manter aqui, a gente for multiplicar por 3, né? Vai dar um lucro lá na casa dos 100 milhões de reais. Aí pegando ó, os lucros já desse trimestre, desse ano, no caso, com os outros trimestres, daria aqui 180, 245 milhões, aproximadamente 250 milhões de reais em lucro. E o lucro esperado aqui do IRB para o próximo ano está na casa dos 340, 350 milhões de reais. Então vamos voltar aqui ó, à pergunta do BTG Pactual, que ele me vai responder, se ainda dá tempo de investir nas ações do IRB. Segundo o BTG Pactual, um dos motivos que levou à queda das ações foram as preocupações relacionadas aos impactos da enchente no Rio Grande do Sul. Só que, como nós vimos no último resultado, esses impactos do Rio Grande do Sul foram muito pequenos nos resultados da companhia. Então, isso aí já é dado como um evento superado. Agora, o que nós temos que nos preocupar? Uma taxa de juros mais altas por um período mais prolongado e um mercado de resseguros mais apertado, elevando os preços, parece apoiar o crescimento, recuperação do lucro líquido no futuro. Então aqui é uma perspectiva mais positiva. Os resultados do segundo trimestre ajudaram a reduzir os riscos da tese, já que o IRB conseguiu reportar um lucro líquido de 65 milhões, apesar do impacto de quase de 260 milhões de reais do Rio Grande do Sul. Nesse contexto, o BTG continua a achar o IRB um papel atrativo, negociado abaixo do seu valor patrimonial e a 7,8 vezes o PL para 2025, com níveis de lucro e ROI 2025 considerado ainda não considerados recorrentes, o que indica um potencial para um crescimento adicional do ROI nos próximos anos. Então, na opinião do BTG, é que apesar dessa forte alta após o último resultado, ainda vale a pena investir nas ações do IRB. Em relação ao cenário de juros atualmente, que é o que pode beneficiar o IRB, já que ele é um ativo, ele tem muitos ativos que ficam investidos para garantir a liquidez de suas operações. A tendência agora é que nas próximas reuniões do Copom, nós temos elevado a Selic de 10,75%, que é a Selic que eu estou gravando agora no momento, aumentou nessa última quarta, e temos aqui mais 0,5% de alta e atinja 11,25% em 2024, no final desse ano. E a expectativa é que para o final de 2025 a Selic caia para 10,5%, ou seja, para o mesmo patamar que estava até quarta-feira. Na parte de reuniões de Copom, nós vamos ver se nas próximas reuniões nós vamos tomar aqui o primeiro lugar, se a Rússia baixar os juros, né? Porque nós temos atualmente o segundo maior juro real do mundo. Juro real é o que você pega em relação à inflação oficial menos a taxa de juros. Como a nossa taxa de juros está em 10,75%, diminuindo a inflação projetada para os próximos 12 meses, nós temos aqui uma taxa real de juros de 7,33%. Ou seja, se você deixar a sua aplicação aqui em Selic durante 12 meses, é esse percentual aqui que você ganha. Isso aqui em cima de bilhões de reais já é um valor considerável, que é justamente aqui o que beneficiaria, um dos pontos que beneficiaria o IRB, porque ele teria um melhor resultado financeiro, impactando aqui o seu lucro. Na parte de reuniões, nós vamos ter mais duas reuniões aqui no Banco Central do Brasil, 6 de novembro e dia 11 de dezembro. Provavelmente, se não mudar até lá, teremos um aumento de 0,25 e um aumento de 0,25 na última. Ou mais agressivo, um aumento de 0,5% e na outra mantém a Selic em 11,25%. Lá nos Estados Unidos eles estão no movimento contrário, movimento de queda de juros. Próxima reunião lá do FONC é no dia 1º de novembro e posteriormente no dia 13 de dezembro. Estados Unidos estão aqui com taxa de juros agora entre 4,75% e 5% ao ano.
E você, meu amigo, o que você aguarda aí das ações do IRB? Deixa abaixo no seu comentário.